E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Bom, já temos a final da Champions League definida. Vai ser PSG contra Internacional, né? Paris Saint-Germain da França contra a Inter de Milão aí da Itália, tá? Jogo que vai acontecer no dia 31 de maio, né? Lá na Allianz Arena do Bayern, né? Lá em Munique, tá? Então, eu quero falar com vocês aqui sobre esse jogo, né, o segundo jogo da semifinal entre PSG e Arsenal. Tá? O PSG derrotou o Arsenal mais uma vez, agora dentro de casa, e com isso se classificou para a final da Champions. Beleza? Então, tudo isso e muito mais só depois da vinheta. Então, roda! Fala galera, eu sou o Rafa. Bom, eu tô passando aqui para a gente conversar, né, sobre esse jogo de semifinais da Champions, né, PSG contra Arsenal, a vitória do PSG, né, para cima do time inglês. Essa vitória que deu o passaporte, né, para o PSG para a final da Champions, é a segunda final da Champions do PSG, né, teve a primeira lá em 2020, naquele super agosto, né, e que enfrentou o Bayern na final, né, o Bayern acabou ganhando de 1-0, foi a tríplice coroa do Bayern, né, com o Hans Flick, que tá treinando aí o Barcelona atualmente, né? Mas fato é que agora o PSG chega com um projeto muito, mas muito mais estruturado, né? Aquele projeto que não tem as estrelas mais, aquele projeto que aposta em jogadores mais jovens, né? A média de idade do PSG é baixíssima. Pra você ter uma ideia, o jogador mais velho do time do PSG é o Marquinhos com 30 anos. É isso mesmo, da minha idade. Então, assim, então é um projeto de médio e longo prazo e que já está dando retorno logo de cara. E aí, antes de entrar na partida em si, né, eu quero falar um pouco sobre esse PSG do Luiz Henrique aí, que é um time muito, mas muito letal, igual eu falei com vocês, não é um time mais das estrelas, né, é um time mais composto de garotos aí, né, que estão buscando, né, ainda o seu lugar ao sol, e isso faz com que o PSG ele tenha, né, o Luiz Henrique principalmente, tenha a equipe nas mãos ali e pode comandar esse projeto de acordo com o que ele acredita de futebol. Então o Luiz Henrique está tendo aí carta branca da diretoria do PSG para fazer o que ele entende melhor de futebol. Tá? Fato é que o Dembélé, né, no ano passado, por indisciplina, foi afastado, né, de alguns jogos, retornou no time agora jogando muita bola, inclusive é um dos candidatos aí para a bola de ouro. E você tem aí um meio de campo muito consolidado, com Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, tá? Você tem um ataque lá com Doué, Barcola, Kvaratskhelia. Então, mostra muito de como que foi feito, né, essas últimas janelas de transferências aí do PSG, reforçando em cada área do campo ali, né? Teve na defesa também a contratação do Pátio, teve o renascimento aí do Donnarumma, né? Enfim, e por aí vai esse projeto do PSG que me parece muito mais consolidado e tem grandes chances de fazer um jogo bem parelho aí com a Inter. Mais pro final do vídeo eu vou falar um pouco do que esperar desse jogo, tá? Mas fato é que o PSG foi a campo hoje contra o Arsenal, tá? Um Arsenal que precisava da vitória, que tinha perdido de 1-0 lá no Emirates Stadium, tá bom? E aí com isso o Arsenal começou o jogo pressionando, né? Se criou toda aquela atmosfera ali da torcida do PSG, sinalizadores, festa, DJ, bandeirões, mosaico, por aí vai, né? Só que o Arsenal começou muito em cima, pressionando muito, acuando muito o PSG. O PSG não estava conseguindo jogar bola, não estava conseguindo sair em contra-ataques como ele gosta muito, né? O Arsenal estava empurrando muito eles para trás, tá? Até que aos poucos o jogo foi se equilibrando, o Arsenal perdeu um pouco de intensidade, né? O Donnarumma salvando, enfim, aquelas defesas que a gente já sabe aqui, que quem está acompanhando a Champions já está ciente do que o Donnarumma tem feito aí nessas fases de mata-mata, né? Então, assim, aos poucos o PSG foi soltando, foi pegando um contra-ataque aqui, um outro ali, tá? Até aos 27 minutos do primeiro tempo, tá? Uma jogada ali que chega nos pés do Fabian Ruiz, ele prepara a bola com a perna direita e manda um tirambaço com a perna esquerda, um golaço assim de estufar a rede, sabe? E abrir ainda mais, né, alargar ainda mais a vantagem que o PSG tinha para cima do Arsenal, né? Aí nesse momento o Arsenal ficou um pouco atordoado, assim, não tinha forças para tentar
ir contra, né, o PSG e tudo mais. Então, com isso, terminou o primeiro tempo dessa forma, né, 1-0 para o PSG. Na volta do intervalo, tá, o Arsenal ainda ensaiou algumas tentativas, né, de bola parada, principalmente, porque o Arsenal é muito bom na bola parada, tá, e isso é uma das carências do time do PSG também, mas o Arsenal não conseguia encontrar o seu gol de empate. Tá? Você teve ali o Martinelli, que no primeiro tempo teve algumas oportunidades, mas no segundo tempo ficou muito apagado. O Saka foi muito bem anulado ali, né, pelo Nuno Mendes. Você tinha um meio de campo ali do PSG segurando muito, né, o Rice ali, até que um ataque do PSG, né, um chute, se eu não me engano, do Hakimi, a bola pega na mão, né, do jogador do Arsenal e, enfim, até então a jogada continua, né, e o VAR chama o juiz, né, o jogo já tinha continuado, já estava em outro lance e tal, então o VAR chama o juiz para recomendar a revisão do lance. O juiz entende que era um movimento antinatural, vai lá, sinaliza o pênalti, tá? Pênalti que foi cobrado pelo Vitinha e perdeu, né? O David Raya defendeu a cobrança. E aí, assim, o Vitinha bate naquele estilo Neymar, né? De ir devagarzinho, assim, esperando o goleiro escolher o canto para depois bater. Eu confesso, assim, que tudo bem, pode ser até muito efetivo esse tipo de cobrança de pênalti, mas aí vai uma opinião minha, tá? Eu sinto muita falta daqueles pênaltis de porrada, sabe? É aquilo que o cara bate com confiança. Tudo bem, ele pode errar, pode estar para fora, pode bater na trave, o goleiro pode defender, mas o cara vai com uma confiança, assim, sabe? Tipo os pênaltis que o Cristiano Ronaldo batia, assim, na época de Real Madrid, sabe? Que estufa a rede e tudo mais, o cara bate com uma confiança. Então, eu sinto falta disso, porque tá todo mundo já aprendendo esse jeitinho de bater aí. Até os próprios goleiros também, né? Já estão sacando. O próprio David Raya esperou ao máximo o Vitinha, porque acaba que o cara perde um pouco de força, né, no chute ali, porque ele vai muito devagarzinho e tal. Então foi uma defesa relativamente tranquila aí pro David Raya, que entendeu ali a estratégia do Vitinha, tá? Com certeza estudou o método de batida dele. Com isso o placar continuou 1-0 para o PSG, mas logo depois o PSG fez 2-0 com o Hakimi, tá? O PSG abriu a vantagem e aí que o Arsenal resolveu jogar bola, né? O Arsenal resolveu jogar bola e logo depois do 2-0 foi lá e fez 2-1 com o Saka. Uma bola esperrada na área ali, sobra para o Saka, o Saka meio que dribla o Donnarumma e empurra para o gol vazio ali. Tá? 2-1. Mas depois disso o PSG anulou, né, todos os ataques ali do Arsenal e segurou a vantagem até terminar o jogo. Não foi um jogão assim como foi o de Inter e Barcelona, né, uma trocação e tal, mas foi um jogo muito inteligente por parte do PSG que soube controlar a sua vantagem a todo momento, tá bom? Soube agredir o seu adversário e soube se defender também dos perigos do Arsenal. Então, com isso, o Arsenal, né, não chega na final, vai ficar para a próxima aí. O trabalho do Arteta muito bem feito, mas não foi o suficiente. Né? Inclusive, eu acho que o Arsenal precisa urgentemente de algumas contratações, principalmente de um camisa 9. Está muito carente, né? E aí, com isso, o PSG avança, né? Um time que eu já venho falando com vocês aqui, vídeo após vídeo, que era um time muito cascudo, né? Um time que estava entendendo e fechando cegamente com as ideias, né, do Luiz Henrique e tal. E se você não assistiu meu vídeo de prévia, você não sabia que eu cravei a final. Eu simplesmente cravei a final aqui para vocês no vídeo de prévia. Tá? Então vou deixar ele aqui, ó, se você quer ainda assistir para comprovar que eu não estou aqui mentindo e tirando onda. Não estou aqui querendo me vangloriar não, mas é porque eu venho acompanhando essa Champions League, né? Venho acompanhando o que os repórteres e os correspondentes vêm falando dos times, né? Bem de perto aí. Então você acaba tendo uma noção de como cada time joga, qual é a ideia, né? Como que está o momento de cada time. E então, com isso eu cravei a final. Falei que a Inter, né, passaria do Barcelona e falei que o PSG passaria do Arsenal. Tá? Ainda até brinquei lá no vídeo, falei que eu não ia ficar em cima do muro, que eu ia cravar qual que seria a final. E tá aí, né? Falando um pouco dessa final, né? Vou dar um petit de prévia aqui, mas mais para frente, próximo do jogo, eu vou trazer um vídeo de prévia mais estruturado para vocês. Mas eu espero assim um jogo completamente aberto, tá? E aí é muito raso eu vim aqui falar com vocês que a Inter joga de um jeito e o PSG joga de outro, né? Que a Inter joga muito mais em bloco, né? Se defende em bloco, ataca em bloco, e que o PSG aposta muito mais nos contra-ataques, na transição rápida.
porque é uma final de jogo único e tudo pode acontecer, a moeda pode cair para os dois lados, né? Então vai ser dois estilos diferentes e detalhe, quando você está numa final assim, nem sempre você consegue reproduzir em campo aquilo que você acredita ou aquilo que você já vem praticando de futebol, né? Então, assim, é muito difícil ali, é muita emoção naquele momento e tal. Nessas semifinais a gente já via ali que em dados momentos os times saíam das suas características para tentar algo novo, né? Para tentar ali de alguma forma surpreender o adversário ou tentar um resultado diferente, tá? Então eu espero um jogo muito, mas muito parelho. Tá? Não vai ser assim a goleada, muito pelo contrário, eu acho que vai ser um placar assim estreito para né, qualquer que seja ao lado. Tá? Se for para falar aqui de um campeão, eu acho que eu vou ficar com o PSG, sabe? Apesar de o time do PSG né, carregar um pouco dessa má fama, né, de nunca ter conquistado uma Champions League, de não ter tradição, e a Inter já tem aí, se eu não me engano, 2 ou 3 títulos, né? Mas eu acho que o PSG tem um trabalho mais consolidado. Não que o do Inzaghi não tenha, tá? Muito pelo contrário, o trabalho do Inzaghi é até mais longevo do que o trabalho do Luiz Henrique. Mas eu acho que o PSG ele tem mais peças que pode desequilibrar, né? Mais individualidades. Numa final, assim, às vezes amarrada, pode aparecer um personagem tipo um Dembélé, um Doué, assim, da vida, sabe? Mas também tem aqueles heróis improváveis, né? Que foi o que aconteceu com a Inter no jogo de ontem. Enfim, é um jogo muito aberto, mas eu vou considerar o PSG aqui ligeiramente favorito, tá bom? O São Caetano da Europa aí vai conquistar a sua primeira Champions League. Pelo menos é o que eu acho, enfim. Mas eu posso estar completamente equivocado também, tá? Mas fato é que mais próximo do jogo eu venho aqui falar com vocês uma prévia, pode ser que até que a prévia mude um pouco, né? Porque vou dar uma estudada nos dois times agora, vou ver como que eles vão chegar, né, nessa final, né? Pode ser que a Inter já tenha perdido ali a Série A, né? E aí com isso ela vai focar totalmente na Champions, né? O PSG já está focado na Champions, né? Já ganhou a Copa da França e a Ligue 1. Então, vamos ver como esses times vão chegar aí para disputar essa final. Se vai ter alguma baixa de lesão, algum desfalque, tá bom? Isso tudo pode mudar um pouco o equilíbrio de um lado para o outro. Fechou? Bom, pessoal, então se você chegou até aqui, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, estamos rumo a 200 inscritos, vamos, me ajuda a bater essa meta aí, tá? E eu fico esperando você no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.